Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre os convênios. Lembrando para que os irmãos possam compartilhar, vamos lá ao que interessa hoje, nossa aula, é a aula número 8. E antes de entrarmos no convênio do sacerdócio, eu sempre gosto agora de relembrar uma parte do discurso fantástico do presidente Nelson sobre o convênio eterno, que foi dado no dia 31 de março de 2022. Então, uma parte desse discurso diz assim: um amor e misericórdia especiais. Quando fazemos um convênio com Deus, deixamos para sempre o terreno neutro. Olha que importante isso. A gente deixa o terreno neutro. Deus não abandonará seu relacionamento com aqueles que forjaram esse vínculo com Ele. Na verdade, todos que fizeram um convênio com Deus têm acesso a um tipo especial de amor e misericórdia. Interessante, né? Esse começo. Na língua hebraica, esse amor que se cria por causa do convênio é chamado de hesed. Gravem essa palavra, né? Deixa eu até sublinhar ela aqui. Hesed. Não existe equivalente para hesed em inglês e provavelmente nem em português. Os tradutores da versão do rei Jaime da Bíblia, devem ter tido dificuldade para saber como traduzir para o inglês a palavra hesed. Geralmente, eles escolhiam a palavra benignidade, que captura muito, mas não todo o significado da palavra hesed. Outras traduções também foram usadas, como misericórdia e bondade. Hesed é um termo singular que descreve um relacionamento próprio de um convênio, no qual ambas as partes devem ser leais e fiéis uma à outra. Um casamento celestial é um relacionamento como esse, feito com base em um convênio. Marido e mulher fazem um convênio com Deus e um com o outro, de serem mutuamente leais e fiéis. Hesed é um tipo especial de amor e misericórdia que Deus sente e estende àqueles que fizeram um convênio com Ele. E nós retribuímos mostrando hesed para Ele. Uma vez que tivermos feito um convênio com Deus, nosso relacionamento com Ele se torna muito mais próximo do que antes do convênio. Agora estamos unidos. Como Deus tem hesed por aqueles que fizeram um convênio com Ele, Ele os amará. Ele continuará a trabalhar com eles e a lhes oferecer oportunidades de mudar. Vai perdoá-los quando se arrependerem. E se eles se desviarem, vai ajudá-los a encontrar o caminho de volta a Ele. Uma vez que tivermos feito um convênio com Deus, nosso relacionamento com Ele se torna muito mais próximo do que antes do convênio. Agora estamos unidos. Por causa do nosso convênio com Deus, Ele nunca se cansará. Olha essa expressão aqui, né? Ele nunca se cansará de procurar nos ajudar. Nunca esgotaremos sua paciência misericordiosa para conosco. Eu vou repetir. Ele nunca se cansará de procurar nos ajudar. Nunca esgotaremos sua paciência misericordiosa para conosco. Cada um de nós tem um lugar especial no coração de Deus. Ele tem grandes esperanças em relação a nós. Então, esse pedaço do discurso, do presidente é fantástico. A gente deve ponderar e estudar ele mais vezes ainda, né? Lembrando, eu sempre gosto de lembrar que um convênio é o Senhor propondo a nós um modo de vida, com o Salvador no centro e nós. Então, o convênio significa que nós temos que ter este modo de vida.
para que nos aproximemos do Salvador e um dia possamos voltar à presença do Pai Celestial e do Salvador Jesus Cristo. Ok? Então hoje nós vamos tratar especificamente sobre o convênio do sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio arônico não é recebido por convênio, mas o sacerdócio de Melquisedeque é recebido por juramento e convênio. Eu vou explicar como é que é. Então, primeiramente, o que é o sacerdócio? O presidente Joseph Smith ele diz assim: é a autoridade e o poder concedido por Deus ao homem para agir em todas as coisas relacionadas com a salvação da humanidade. Então, é o poder que Deus dá aos homens para agir ou para atuar em todas as coisas relacionadas à salvação. Isso é para realizar batismos, enfim, todas as ordenanças e convênios do Evangelho. E aí ele diz: é nada mais ou menos do que o poder de Deus delegado ao homem, através do qual este pode agir na terra para a salvação da família humana. É o mesmo poder e sacerdócio confiado aos discípulos de Cristo enquanto estava aqui, para que tudo que ligasse na terra fosse ligado no céu. Ele continua: é a autoridade de Deus. Desculpe, agora é Elder John Taylor, ou presidente John Taylor, né? É a autoridade de Deus, seja na terra como nos céus, pois é por esse poder, meio ou princípio que são governadas todas as coisas na terra e nos céus. Deixa eu grifar aqui, né? Por esse meio, né? Por esse poder, meio ou princípio que são governadas todas as coisas, tanto na terra quanto nos céus. O poder que tudo preserva e sustém. A gente não consegue, com a nossa mente carnal, entender o que é realmente esse poder. Um dia a gente vai entender na sua plenitude, mas ele governa todas as coisas, dirige todas as coisas, sustém todas as coisas e tem a ver com todas as coisas associadas a Deus e à verdade. E é o poder de Deus delegado às inteligências nos céus e aos homens na terra. Que declaração fantástica também do presidente John Taylor. O sacerdócio é eterno. Sempre existia desde antes da fundação do mundo, de eternidade em eternidade. Interessante esse termo, né? De eternidade em eternidade. Segundo o profeta Joseph Smith, uma eternidade tem uma duração de tempo. Eu não lembro exatamente quanto agora, mas ela tem um período de tempo. Uma eternidade que tem um começo e um fim. E aí começa outra eternidade. Então, por isso que ele diz de eternidade em eternidade, quis dizer para sempre. Sem começo de dias e sem fim de anos. A lei sobre a qual todos os mandamentos se baseiam. Em Hebreus 7,3, nós encontramos a respeito do sacerdócio, falando do sacerdócio, sem pai nem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Doutrina e Convênios 84:17. Sacerdócio esse que continua na Igreja de Deus em todas as gerações e não tem princípio de dias nem fim de anos. Então esse é o poder de Deus, que ele concede uma parte desse poder para nós, para a salvação dos nossos irmãos. E não tem começo nem fim. E ele vai continuar por todas as gerações, continua desde Adão até os dias de hoje com o presidente Nelson e cada um de nós que portamos o sacerdócio. Nos dias de Adão, até Abraão, o sacerdócio foi chamado de o santo sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. Mas foi mudado nos dias de Melquisedeque para evitar o frequente uso do nome do Senhor. Hoje é chamado de o sacerdócio de Melquisedeque, em homenagem a esse grande portador do sacerdócio, que não sabemos exatamente quem é, né, que era chamado de o rei de Salém, né, e não se tem muita informação sobre quem era esse Melquisedeque. Hoje é chamado, então, o sacerdócio de Melquisedeque.
Melquisedeque é uma palavra hebraica que quer dizer rei de paz. O sacerdócio de Melquisedeque possui os mistérios das revelações de Deus. Onde quer que o evangelho tenha existido, sempre houve revelação. E onde não houve revelação, jamais existiu o verdadeiro evangelho. Isso é dito por John Taylor. Tipos de sacerdócio. Nos dias de Moisés, enquanto os filhos de Israel estavam no deserto, o Senhor chamou Arão e seus filhos para ajudar Moisés a agir sob sua direção. A autoridade deles foi chamada de sacerdócio arônico, em homenagem a Arão. O sacerdócio arônico faz parte do sacerdócio de Melquisedeque. Depois, os filhos de Levi, os levitas, foram chamados para auxiliar os filhos de Arão. A autoridade deles foi chamada de sacerdócio levítico. Esses dois sacerdócios continuaram por linhagem com os descendentes de Arão e Levi. O sacerdócio levítico faz parte do sacerdócio arônico. O sacerdócio arônico leva o nome de Arão, que foi dado a Moisés para ser como um porta-voz e para agir sob sua direção, a fim de levar a efeito os propósitos do Senhor para Israel. Por essa razão, algumas vezes é chamado de sacerdócio menor. Mas apesar de menor, não é pequeno nem insignificante. A igreja tem duas características, temporal e espiritual. E uma não existe sem a outra. Afirmamos que ambas são essenciais e que uma sem a outra é inútil. Por isso o Senhor instituiu o governo da igreja dois sacerdócios, o menor ou o arônico, tendo a incumbência especial das coisas temporais, e o maior ou de Melquisedeque, encarregado do bem-estar espiritual do povo. A restauração do sacerdócio. Depois que Jesus Cristo chamou os apóstolos, eles tinham sacerdócio, e depois da morte de Cristo e da morte dos apóstolos, esse sacerdócio foi perdido, ele deixou de estar na terra, e ele teve que ser restaurado como parte da restauração do evangelho nesses últimos dias. Então, Joseph Smith seguiu um rumo perfeitamente claro. É praticamente incontestável que não havia na Terra, em 1820, uma organização que em qualquer sentido se assemelhasse à igreja primitiva e alegasse ter recebido autoridade. Para restaurar a igreja com suas chaves e sacerdócio, seria preciso que os céus se abrissem e viessem à terra mensageiros da presença do Senhor. O homem não tem autoridade para fazer a igreja do Senhor, e este não está obrigado a aceitar as organizações feitas pelo homem com suas regras e regulamentos. Irmãos, é muito importante entendermos. O homem não se auto-intitula portador do sacerdócio. Ele tem que vir por uma linha de autoridade. O Senhor não reconhece as ordenanças, por mais de boa fé que possam existir, que os homens possam fazer. Sem a autoridade do sacerdócio, não tem valor nos céus. Então precisava haver uma restauração, porque o sacerdócio foi perdido. E sem o sacerdócio não pode haver ordenanças de salvação. Então, a restauração do sacerdócio ocorreu de duas maneiras, Primeiro, o sacerdócio arônico foi restaurado ao profeta Joseph Smith e Oliver Cowdery sobre as mãos de João Batista. O João Batista foi o último a portar esse sacerdócio, o último digno a portar esse sacerdócio, Tanto é que ele era descendente de um sumo sacerdote, Que o pai dele era um sumo sacerdote que agia no templo. E ele, então, tinha por direito o sacerdócio arônico. Então, logo depois, os apóstolos Pedro, Tiago e João, que também foram os últimos que portaram esse sacerdócio, os últimos que tinham autoridade de chaves do sacerdócio, que era a presidência da igreja na época de Cristo, depois que Cristo partiu dessa terra,
Então, eles apareceram e restauraram a Joseph e Oliver o sacerdócio maior ou de Melquisedeque. Também foi predito que o profeta Elias viria para entregar as chaves do selamento. Ele veio ao templo de Kirtland e deu a Joseph Smith essas chaves. Então, todas as chaves e autoridade do sacerdócio estavam novamente na terra, para nunca mais sair até a vinda do Senhor em poder e grande glória. Então, o sacerdócio restaurado por Elias faz parte do sacerdócio de Melquisedeque, mas ele tem um poder especial, ainda vamos falar sobre isso, o poder de selar, né? O poder do selamento. A diferença entre sacerdócio e chaves do sacerdócio, isso é importante a gente entender. O sacerdócio é o poder e a autoridade de Deus. As chaves são o direito de usar esse poder ou autoridade de modo específico. Então, são duas coisas diferentes. O sacerdócio é a autoridade e as chaves são o direito de usar essa autoridade e esse poder para fazer coisas específicas. O sacerdócio, em geral, é a autoridade dada ao homem para agir em nome de Deus. Todos que são ordenados a qualquer grau do sacerdócio recebem essa autoridade. Todavia, é necessário que todo ato desempenhado sobre essa autoridade o seja na ocasião e local adequados, da maneira correta e de acordo com a ordem certa. O poder para dirigir esses trabalhos constitui-se nas chaves do sacerdócio. Essas chaves, em sua plenitude, são possuídas apenas por uma pessoa por vez. O profeta e presidente da igreja detém essas chaves. Ele pode delegar qualquer parte dessa autoridade a outra pessoa. E, no caso, ele passa a possuir as chaves daquela parte do trabalho. Assim, o presidente do templo, o presidente da estaca, o bispo da ala, o presidente da missão, o presidente do quórum, cada qual possui as chaves dos trabalhos a serem desempenhados naquele determinado corpo ou local. Seu sacerdócio não aumenta devido a essa designação especial. E o presidente de um quórum de elders, por exemplo, não tem maior autoridade do que qualquer um dos membros do quórum. Assim ocorre com todas as ramificações do sacerdócio. Deve ser feita uma distinção cuidadosa entre a autoridade em si e a direção dos trabalhos efetivos sobre essa autoridade. Somos portadores do sacerdócio de Melquisedeque, o que é o poder e autoridade de Deus delegado ao homem na terra para agir em todas as coisas em prol da salvação do homem. Temos também as chaves do reino de Deus na terra, cujo reino é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Essas chaves são o direito de presidência, o poder e autoridade de governar e dirigir todos os negócios do Senhor aqui na terra. Aqueles que as possuem têm autoridade para governar e controlar a maneira pela qual todos os demais podem servir no sacerdócio. Todos podemos obter o sacerdócio, porém é-nos permitido usá-lo somente conforme formos autorizados e dirigidos pelo que possuem as chaves. As chaves do sacerdócio hoje pertencem ao ofício da primeira presidência. O profeta vivo, então, delega as chaves para todos os outros homens para poderem administrar a obra do Senhor nos vários lugares do mundo. É importante que o portador do sacerdócio entenda as chaves que possui. Em virtude de ter-lhe sido conferido o sacerdócio de Melquisedeque, o homem tem as chaves para exercer o sacerdócio para o benefício e bênção de sua própria família. Não precisa ter autorização de ninguém para abençoar e presidir a sua família. Ele também possui as chaves para agir na presidência do lar. Ele pode exercer o sacerdócio para abençoar e consolar os que necessitam, tal como os enfermos, quando lhe pedem que assim proceda. O bispo, entretanto, possui as chaves de presidência numa ala. E assim, embora alguém tenha ofício de elder,
só pode batizar e confirmar os membros da igreja sob a direção do bispo ou presidente do ramo a que está sujeito. A autoridade presidente estende a ele as chaves do sacerdócio. Deve ficar bem claro que é necessário possuir as chaves do sacerdócio para se presidir em qualquer posição, quer seja na igreja, no quórum ou no lar. Espero que os irmãos tenham entendido bem. Isso é muito importante entender. Por exemplo, um elder só pode ser ordenado elder com autorização do presidente da estaca, que tem as chaves do sacerdócio de Melquisedeque numa estaca. Então, um elder, mesmo tendo sacerdócio, não pode sair ordenando outros elders. Não tem valor nenhum. Ele precisa ter a autorização de quem tem as chaves. Numa estaca, por exemplo, o presidente da estaca. Já as chaves do sacerdócio arônico estão na mão do bispo. Então, por exemplo, para alguém abençoar o sacramento, precisa autorização do bispado. Para alguém ser ordenado a um ofício do sacerdócio arônico, diácono, mestre, sacerdote, precisa da autorização e das chaves que o bispo tem. Então, ele pode delegar a um pai que ordene seu filho. Mas um homem não pode sair fazendo as coisas sem a autorização de quem possui as chaves. Não terá valor nenhum. Irmãos, quando recebemos o sacerdócio de Melquisedeque, os homens, as mulheres também fazem parte disso. Mas quando recebemos o sacerdócio por juramento e convênio. A seção 84 de Doutrina e Convênios está destrinchando isso, sobre o juramento e convênio do sacerdócio. Então diz assim, ó, aqueles que forem fiéis, de modo a obter esses dois sacerdócios de que falei, primeiro o sacerdócio arônico e depois o Melquisedeque, e magnificar seu chamado, são santificados pelo Espírito para a renovação do corpo, tornam-se os filhos de Moisés e de Arão, e a semente de Abraão, e a igreja, e reino, e os eleitos de Deus, e também todos os que recebem esse sacerdócio, a mim me recebem, diz o Senhor. Então, a todos os que recebem os portadores do sacerdócio, é a mesma coisa que o Senhor estivesse recebendo. E aqui pode entrar também as irmãs, que elas usam o sacerdócio. No sentido de quando, por exemplo, uma irmã é designada a apresentar socorro, ela está agindo de acordo com a autoridade, com as chaves do bispo. E se ela respeita esse sacerdócio, ela terá as mesmas bênçãos. Né? E ele diz, pois aquele que recebe os meus servos, a mim me recebe. Então, quando uma irmã respeita os portadores do sacerdócio, tem as mesmas bênçãos, porque está recebendo o Senhor também. E aquele que recebe a mim, recebe a meu Pai. E aquele que recebe a meu Pai, recebe o reino de meu Pai. Portanto, tudo que meu Pai possui ser-lhe-á dado. E isso está de acordo com o juramento e convênio que pertencem ao sacerdócio. Então, só reforçando aqui, as irmãs entram aí como? Em apoiar o sacerdócio, em agir de acordo com as chaves do seu líder, né, para presidir sua socorro, enfim, moças e outras organizações que são dirigidas pelas irmãs, mas com as chaves do bispo ou do presidente da estaca. E quando elas respeitam essa linha de autoridade, elas também entram nessa parte aqui do juramento e convênio do sacerdócio. Continuando, portanto, todos os que recebem o sacerdócio recebem esse juramento e convênio de meu Pai, que ele não pode quebrar nem pode ser removido. Mas aquele que quebrar esse convênio após tê-lo recebido e desviar-se totalmente não receberá perdão dos pecados neste mundo nem no mundo vindouro. Então, aquela pessoa que se desviar, abandonar e nunca mais retornar, né, ao poder do sacerdócio, se afastar completamente, não tem as bênçãos prometidas para os portadores do sacerdócio. É isso que ele está querendo dizer.
E ai de todos os que recusam esse sacerdócio recebido por vós, que eu agora confirmo sobre vós, presentes nesse dia, por minha própria voz, desde o céu. E eu mesmo coloquei-vos sob a responsabilidade das hostes celestiais e de meus anjos. Olha que bonito isso, né? O Senhor coloca os portadores dos sacerdotes fiéis, né? Responsáveis das hostes celestiais e dos anjos. E agora ele diz, e agora vos dou o mandamento, de que vos acauteleis a respeito de vós mesmos, de que deis ouvidos diligentemente às palavras de vida eterna. Nós precisamos nos acautelar do orgulho enfim, de nós mesmos, da nossa natureza carnal. Continuando, porque vivereis de toda palavra que sai da boca de Deus. E todo aquele que dá ouvidos à voz do Espírito, vem a Deus, sim, o Pai, tanto do Espírito Santo quanto da luz de Cristo. E o Pai ensina-lhes sobre o convênio que ele renovou e confirmou sobre vós, o qual é confirmado sobre vós para vosso bem, e não somente para o vosso bem, mas para o bem do mundo todo. Uma coisa importante, irmãos, o portador do sacerdócio, ele não se beneficia sozinho do poder do sacerdócio. Na verdade, ele se beneficia quando ele é fiel. E para ser fiel, ele tem que abençoar outras pessoas. É por isso que nós portamos o sacerdócio. Por isso que na igreja temos o sacerdócio. Para abençoar as outras pessoas. Para proporcionar as ordenanças de salvação para as outras pessoas. Ainda sobre o juramento e convênio, o presidente Mary D. Homem disse o seguinte: o convênio é um acordo entre duas ou mais partes. Juramento é a confirmação solene da inviolabilidade das promessas inerentes ao acordo. No convênio do sacerdócio, as partes são o pai, isto é, o senhor, e o recebedor do sacerdócio. Cada parte do convênio assumimos determinadas obrigações. O recebedor promete magnificar seu chamado no sacerdócio. Uma coisa importante, nós não magnificamos o sacerdócio. O sacerdócio já é magnífico. Nós magnificamos o chamado. Por exemplo, se eu sou um bispo, eu tenho que tornar esse chamado maior, magnificar esse chamado, fazendo as coisas que é necessário que sejam feitas. Mas a gente não magnifica o sacerdócio, isso é importante, porque o sacerdócio já é completo, nós magnificamos o nosso chamado no sacerdócio. O pai promete então ao recebedor, por juramento e convênio, que se ele magnificar seu chamado, será santificado pelo Espírito. Uma coisa importante, quem faz o juramento é o pai, nós só fazemos o convênio. Porque um juramento não pode ser quebrado. Mas um convênio, se for quebrado, a pessoa pode se arrepender e retornar. Então o juramento é do pai, que é perfeito. Continuando, presidente Joseph Smith. Todos aqueles que são ordenados a esse sacerdócio são feitos semelhantes ao Filho de Deus e permanecem sacerdotes para sempre. Nós vamos falar mais sobre isso, né? Que são as bênçãos que recebemos no templo, para sermos reis e sacerdotes. E isto é, se forem fiéis e verdadeiros, vão receber essas promessas. E assim Cristo é o grande exemplo no que concerne ao sacerdócio, como o é com referência ao batismo e todas as outras coisas. Assim como o Pai jura que seu Filho herdará todas as coisas através do sacerdócio, também jura que todos os que magnificarem os chamados no sacerdócio, no mesmo sacerdócio, receberão tudo que o Pai possui, isto é, serão deuses um dia. Elder McConkie. O sacerdócio de Melquisedeque é conferido com um juramento e convênio. Um convênio da parte do homem, que ele receberá o sacerdócio e magnificará seu chamado. Qual chamado? Chamado de elder, um chamado de 70, um chamado de sumo sacerdote, um chamado de bispo, de presidente, enfim, dos chamados que ele receber dentro do sacerdócio. O juramento, magnificar seu chamado, e um juramento da parte de Deus de que o homem, em consequência, será feito igual ao Filho de Deus.
permanecendo um sacerdote continuamente. Em outras palavras, aqueles que magnificam seus chamados ganharão a vida eterna. Então lembra, o juramento e convênio é feito pelo Pai, o homem só faz o convênio. Porque nós somos imperfeitos, podemos quebrar o convênio e podemos, então, um dia se arrepender e voltar. Então, os deveres de quem recebe o sacerdócio. Então, são 4 os principais deveres. Primeiro, receber o sacerdócio de Melquisedeque de boa fé. Segundo, magnificar o chamado no sacerdócio. Qual chamado? Elder, bispo, 70, enfim, sumo sacerdote, presidente de Estado, conselheiro, enfim, os chamados que recebemos em virtude do sacerdócio. Terceiro, obedecer os mandamentos de Deus. E o quarto, viver segundo toda a palavra de Deus. Isso aqui é um pouco mais amplo, né, do que só parece. Viver segundo toda a palavra de Deus significa, inclusive, seguir o profeta e os nossos líderes, porque eles falam em nome de Deus. Principalmente a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos. Então temos que estar alinhados com eles também. Aqui tem um gráfico que eu, quando era na presidência da Estaca, estava na presidência da Estaca, a gente entregava isso, fazia um curso para os homens se prepararem para receberem o sacerdócio, e aqui então tem um resumo. Então, dentro desse resumo diz assim, todo homem que foi ordenado a um ofício do sacerdócio de Melquisedeque deve saber o que tal ordenação significa. Ele recebe o sacerdócio com um juramento e convênio de que magnificará o seu chamado e ser-lhe-á fiel. Esse juramento e convênio, quando é recebido em sua plenitude, intitulará um homem a tornar-se um membro da igreja do primogênito e eleito de Deus. Ele recebe a plenitude do reino do Pai e terá direito, se for fiel e perseverar até o fim, a tudo que o Pai possui. Esse juramento e convênio não podem ser tratados levianamente. E se alguém quebrar e dele se afastar, o homem culpado disso não terá perdão. O que significa que não terá mais esses privilégios que lhe foram concedidos e trazem exaltação ou tudo que o Pai possui. Eles então perdem o direito ao sacerdócio e, perdendo esse direito, eles não poderão mais ser exaltados. O juramento e convênio relativo ao sacerdócio pertencem ao sacerdócio de Melquisedeque e não ao arônico. Embora seja falta grave violar essa bênção, A quebra do convênio por exemplo, fizemos, portanto, um convênio com o Senhor, no qual ele nos prometeu a vida eterna, e se cumprirmos a nossa parte do convênio, isto é, magnificarmos os nossos chamados no sacerdócio. A revelação menciona que o Senhor não pode violar a sua parte do juramento e convênio, mas nós podemos quebrar a nossa. E muitos portadores do sacerdócio fazem isso. A respeito deles, a revelação diz: mas aquele que quebra esse convênio depois de o ter recebido e inteiramente se desvia dele, não receberá a remissão dos pecados nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. Eu não acho, porém, que isso significa que a todos aqueles que deixam de magnificar os seus chamados no sacerdócio terão cometido o pecado imperdoável, mas penso que os portadores do sacerdócio que fizeram os convênios, que aceitamos ao entrar nas águas do batismo, em conexão com a lei do dízimo, a palavra de sabedoria, todos os outros convênios que fizemos, e recusarem-se a viver segundo as suas normas, estarão em perigo de perder a promessa de vida eterna. Presidente Mério de Homem. Então, lá naquele gráfico que eu mostrei, o juramento e convênio, Deus promete que se o homem guardar o convênio, magnificando o sacerdócio, o Pai promete ou jura que seremos santificados, seremos os eleitos, seremos exaltados, receberemos tudo que o Pai possui,
e teremos a proteção das hostes celestiais e dos anjos. Gosto muito dessa parte, né? Teremos a proteção das hostes celestiais e dos anjos. Claro, se formos fiéis. Continuando. A promessa e convênio do homem para com Deus. Lembra, Deus faz o juramento e convênio, nós fazemos só o convênio. Então nós prometemos o quê? Quando recebemos o sacerdócio, fazemos o convênio de receber o sacerdócio de boa fé, magnificar o ofício ao sacerdócio, né, aos nossos chamados, guardar os mandamentos e viver de toda palavra que sai da boca de Deus, significando também viver de acordo com as palavras dos nossos profetas, videntes e reveladores, que são a primeira presidência e o quórum dos 12. Magnificar o ofício no sacerdócio. Ser fiel e devotado às obrigações do sacerdócio é a única forma em que o homem pode ganhar os favores e poder de Deus, e o direito de pedir a ele as bênçãos para si e sua família, e para aqueles a quem venha a ministrar. O sacerdócio não estará em vigor e não terá poder naquele que não honra em sua vida, obedecendo os requisitos do céu. O profeta Joseph Smith declarou: um homem não pode fazer nada por si a menos que Deus o dirija no caminho certo. E o sacerdócio é designado para esse propósito. Para magnificar o seu chamado no sacerdócio, o homem deve usá-lo em retidão e servir a seu próximo. Se ele procede assim, ganhará poder com o seu uso e dessa forma será aumentado em seus dons e habilidades para realizar um trabalho maior. Lembrando que os portadores do sacerdócio não podem agir com coação, tem que ser por amor. É o que ele diz, para garantir um homem deve usá-lo em retidão e servir a seu próximo, e não ser servido. Ainda sobre magnificar o ofício. Todo homem recebe o santo sacerdócio, é ordenado de acordo com os dons e chamados de Deus, e fielmente magnifica seu sagrado chamado. Preenche as condições do juramento e convênio, é santificado pelo Espírito para a renovação de seu corpo, isto é, para que um dia ressuscite com um corpo celestial. Ele é digno, portanto, de ser contado entre os eleitos de Deus, tendo recebido também o reino do Pai. E a maneira de magnificar nosso sacerdócio é realizar o trabalho requerido pelo ofício ou chamado que recebemos. Não importa o ofício ou chamado que tenhamos, desde que sejamos leais e fiéis às nossas obrigações. Isto requer de nós pelo menos 3 coisas. 1. Que obtenhamos um conhecimento do Evangelho, que apliquemos em nossa vida pessoal os padrões do Evangelho e que prestemos serviço dedicado. Para encerrar, Aldebruce R. McConkie. Estas são as mais gloriosas promessas feitas ao homem. Não existe nem pode existir nada que seja tão maravilhoso e grandioso quanto elas. É por isso que o Senhor emprega a linguagem mais poderosa e enfática conhecida do homem para mostrar sua importância e imutabilidade. Isto é, o Senhor jura por seu próprio nome, porque não existe nada maior pelo que jurar. Que todo aquele que guardar o convênio feito em conexão com o sacerdócio de Melquisedeque há de herdar, receber e possuir todas as coisas em seu reino eterno e ser co-herdeiro com aquele que é unigênito. Deus jurou que Cristo seria exaltado e volta a jurar, toda vez que alguém recebe o sacerdócio de Melquisedeque, que teremos exaltação semelhante, se formos fiéis, verdadeiros e fiéis em todas as coisas. Então aqui está o convênio do sacerdócio de Melquisedeque. E como eu falei, na terra, as irmãs não possuem o sacerdócio, elas agem através do sacerdócio daqueles que as presidem. Mas, futuramente, a promessa que recebemos no templo, que elas serão as irmãs rainhas e sacerdotisas,
terão o poder também como uma sacerdotisa dentro do reino de Deus. Mas isso é assunto para uma outra aula. Então ficamos por aqui hoje, agradecendo a presença dos irmãos. Não esqueçam de divulgar, compartilhar, para que cada vez mais pessoas possam ser atingidas pelas doutrinas, convênios do Evangelho de Jesus Cristo, para que possamos um dia voltar à presença do Pai Celestial no grau mais elevado que Ele tem para oferecer aos seus filhos, que é a exaltação. Em nome de Jesus Cristo. Amém.